Não te entregues à tristeza nem ao desânimo, e não desistas em desespero, se de vez em quando a prática ficar aquém da norma. Volta ao ataque depois de cada derrota e fica agradecido se, globalmente, o teu desempenho, na maioria dos casos, for como deve ser o de um homem. Mas cultiva um gosto genuíno pela disciplina a que regressas. Não recorras à tua filosofia com o espírito de um aluno para com o professor, mas antes como aquele que, tendo uma ferida num olho, recorre à loção de ovo e esponja, ou como outros a cataplasma ou ao duche. Assim, a tua submissão à razão não se tornará uma questão de ostentação pública, mas de consolação privada. Lembra-te de que, enquanto que a filosofia quer apenas aquilo que a tua própria natureza quer, tu próprio estavas a querer outra coisa diferente, em divergência com a natureza. Sim, mas que outra coisa podia ter sido mais agradável? Não é esse o atrativo com que o prazer procura enganar-te? Pensa, porém, não seria a nobreza da alma mais agradável? Não o seria a candura, a simplicidade, a bondade, a piedade? Mais ainda, se pensares na precisão e naturalidade com que os processos de raciocínio e cognição operam, poderá haver alguma coisa mais agradável do que o exercício do intelecto? Quanto à verdade, ela está tão envolta na obscuridade que muitos filósofos reputados asseveram a impossibilidade de alcançar qualquer conhecimento certo. Mesmo os estoicos admitem que a sua obtenção está cheia de dificuldades e que todas as nossas conclusões intelectuais são falíveis. Pois, onde é que está o homem infalível? Ouvira-te para coisas mais materiais, que transitórias estas são, que inúteis, abertas à aquisição por todos os libertinos, mulheres de maus costumes ou criminosos. Ou repara nos caracteres dos teus companheiros. Mesmo os mais agradáveis de entre eles são difíceis de suportar. E quanto a isso, já é bastante difícil suportarmos-nos a nós próprios. Em toda esta treva, em todo este lamaçal, portanto, em todo este fluir incessante do ser e do tempo, de mudanças impostas e mudanças sofridas, não consigo pensar em nada que mereça autoapreço ou dedicação séria. Não, o que um homem deve fazer é encher-se de coragem para esperar calmamente a sua natural dissolução, e entretanto não se agastar com a sua demora, mas antes procurar a sua consolação em dois pensamentos. Primeiro, que nada nos pode acontecer que não esteja de acordo com a natureza. E segundo, que o poder de me abster de agir contra o Espírito Divino dentro de mim está nas minhas mãos, uma vez que não há homem nenhum vivo que me possa obrigar a tal desobediência. Que uso estou eu agora a dar aos poderes da minha alma? Autoexamina-te sobre este ponto a cada passo e pergunta: como é que ela se dá com aquela parte de mim a que os homens chamam a parte mestra? Que alma é que habita o meu corpo neste momento? A de uma criança, a de um rapaz, a de uma mulher, a de um tirano, a de um boi mudo ou a de um animal selvagem? A concepção popular de bens pode ser testada desta maneira. Se um homem, no seu espírito, identifica como bens coisas como a prudência, a temperança, a justiça e a coragem, então, de acordo com essa ideia, ele não dará ouvidos àquela velha graça que fala de tantos bens, porque não faz qualquer sentido. Por outro lado, se ele partilha da ideia vulgar daquilo que constituem os bens, logo apreciará o gracejo e não terá dificuldade em ver a sua justeza. A maioria das pessoas tem, de fato, esta ideia de valores e nunca ficariam ofendidas com a graça ou recusariam ouvi-la. Realmente, temos de aceitá-la como uma observação adequada e inteligente se considerarmos que ela se refere à riqueza ou a coisas que conduzem ao luxo ou ao prestígio. Agora, quanto ao teste, pergunta-te se agimos bem ao dar grande importância às coisas e considerá-las como bens, se o retrato mental que fazemos delas é de molde a dar sentido à chalaça que diz: ao possuidor de tantos bens não sobra espaço para se apaziguar.
Eu consisto de um elemento formal e de matéria. Nenhum deles jamais pode transformar-se em nada, como também nenhum deles nasceu do nada. Consequentemente, cada uma das partes que me constituem será um dia remodelada por um processo de transição e transformada em alguma outra parte do universo, a qual, por sua vez, será de novo transformada em ainda outra parte, e assim sucessivamente até ao infinito. A palavra infinito pode ser usada, mesmo que o mundo seja gerido em ciclos finitos. A razão e o ato de raciocinar são faculdades autossuficientes, tanto inerentemente como no método de operar. É em suas próprias fontes que adquirem o seu ímpeto inicial e avançam a direito, rumo aos seus objetivos autodeterminados. Ações deste tipo recebem concordantemente o nome de retidão devido à linha reta que seguem. A menos que as coisas sejam parte de um homem, na sua qualidade de homem, não se pode dizer com propriedade que lhe pertencem. Não lhe podem ser exigidas, porque a sua natureza nem lhes promete, nem é aperfeiçoada por elas. Portanto, elas não podem representar o seu objetivo principal na vida. Além disso, se a herança do homem incluísse tais coisas, não poderia ao mesmo tempo ter incluído o desprezo e a renúncia a elas. Nem a capacidade de passar sem elas teria sido razão de louvor. Nem, supondo que elas são realmente boas, o fato de não reclamar uma boa parte delas seria compatível com a bondade. Mas assim, contudo, quanto mais um homem se despoja ou se deixa despojar de tal tipo de coisas, mais ele cresce em bondade. O teu espírito será como os seus pensamentos habituais, porque a alma fica tingida na cor dos seus pensamentos. Impregna-o, pois, de correntes de pensamento, como, por exemplo, lugar onde a vida é mesmo possível, também é possível uma vida correta. A vida num palácio é possível, portanto, mesmo num palácio uma vida correta é possível. Ou ainda, a finalidade que está por detrás da criação de cada coisa determina o seu desenvolvimento. O desenvolvimento aponta para o seu estado final. O estado final dá a pista para a sua principal vantagem e bem. Portanto, o principal bem de um ser racional é a solidariedade com o semelhante. Porque há muito que ficou claro que a solidariedade é o objetivo que está por detrás da criação. É claramente evidente, não é? Que enquanto que os inferiores existem para os superiores, estes existem uns para os outros. E enquanto que o ser animado é superior ao inanimado, o racional é ainda superior àquele. Procurar alcançar o inatingível é loucura. Contudo, o insensato nunca consegue deixar de o fazer. A homem nenhum pode acontecer uma coisa para a qual a natureza o não tenha preparado para suportar. As experiências do teu vizinho não são diferentes das tuas. Contudo, ele, por estar menos consciente do que aconteceu, ou mais ansioso por mostrar a sua têmpera, mantém-se firme e indômito. Pena é que a ignorância e a vaidade sejam comprovadamente mais fortes do que a sabedoria.